Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que também nos orienta em nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, envie seus comentários no chat. Envie também o link deste culto para seus contatos no WhatsApp, para que eles também possam assim assistir esta mensagem. O Salmo de número 130, os versículos 1 e 2, nos convida a orar. Das profundezas clamo a Ti, ó Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à voz das minhas súplicas. O salmista nos apresenta uma imagem muito forte das profundezas. Não é um grito da superfície, de um incômodo passageiro. É um grito que vem de um lugar de dor profunda, de esgotamento, de uma sensação de estar submerso, talvez até afogados pelas circunstâncias da vida. Você já se sentiu assim? Nas profundezas da tristeza, da ansiedade, do desespero ou daquele cansaço da alma que nos consome? É a voz da vulnerabilidade humana. Este clamor é similar ao clamor do profeta Jeremias, a partir do qual nós vamos refletir também hoje. Jeremias carregava um fardo espiritual e emocional imenso. Sentia a dor de uma ferida que parecia incurável. Não é fácil olhar para as nossas próprias falhas, nossas próprias feridas, nossos próprios pecados. Muitas vezes tentamos escondê-los, justificá-los ou até mesmo ignorá-los. Mas assim como Jeremias foi honesto com a sua frustração e suas dúvidas, Deus nos convida a também sermos honestos sobre a nossa necessidade de restauração e de perdão. Por isso, neste momento, eu quero convidar cada um de vocês a fecharem os seus olhos e a confessarem a Deus os seus pecados e as suas iniquidades. Vamos então orar. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, ó Senhor, o quanto nós somos frágeis, o quanto nossa fé é pequena, o quanto, Senhor, duvidamos. Mais do que isso, o quanto nos distanciamos de Ti quando as coisas começam a ficar complicadas na nossa vida. Em vez de nos aproximarmos mais de Ti, nós nos angustiamos e nos afastamos. Perdão, Senhor. Perdão pela nossa falta de fé. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Renova, ó Deus, a nossa esperança. Que possamos de fato confiar em Ti. Esse Deus que nos abraça, que nos perdoa e que nos restaura. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição.
Jeremias era um homem de oração. Nós encontramos em seu livro 7 trechos que são denominados de palavras confessionais. Em cada uma desses trechos, dessas palavras, o profeta fala na primeira pessoa, abrindo seu coração numa profunda comunhão com Deus. Temos muitas vezes uma ideia equivocada ou mesmo limitada sobre a oração. Nós compreendemos que a oração é primordialmente um momento onde encontramos conforto ou onde nós, como pessoas, quando estamos orando, vamos desfrutar de uma paz muito profunda, de um momento muito agradável. Mas quando nós olhamos para as orações de Jeremias, nós vemos um homem amedrontado, solitário, ferido e irado. Você já se sentiu profundamente cansado, esgotado? Não apenas o cansaço físico de um dia de trabalho, mas aquele cansaço que atinge a alma, que rouba a alegria, que faz você questionar o motivo pelo qual você trabalha tanto. Aquela dor que se instala e por mais que a gente tente, parece não ter cura, não ter remédio. O profeta Jeremias, ele era conhecido como o profeta chorão, mas ele não era chorão por fraqueza, e sim por uma profunda sensibilidade e um amor intenso pelo seu povo e também por Deus. Depois de anos proclamando a mensagem de Deus e enfrentando rejeição, zombaria e perseguição, Jeremias se vê diante de um esgotamento profundo, não apenas físico, mas também um esgotamento emocional e espiritual. No capítulo 15 do seu livro, Jeremias descreve sua dor como incurável e sem remédio. Não é uma simples queixa, é um grito da alma, um grito de alguém que está no limite. E sinceramente, quem de nós não tem uma ferida incurável? Em alguma área da vida, uma perda, uma grande decepção, uma injustiça sofrida, um fracasso que de repente nos marcou profundamente. Hoje nós, quando encerramos essa série de mensagens com o tema Esperança para dias que não queremos viver, nós vamos olhar para a oração de Jeremias registrada no capítulo 15, a partir do versículo 15. Ali diz: Tu sabes onde estou, ó Eterno. Lembra-te do que estou fazendo aqui. Toma partido a meu favor e contra os que me perseguem. Não te omitas enquanto eles me arruinam. Olha para a opressão que estou sofrendo. Jeremias começa sua oração com um apelo desesperado. Ele não tenta ser espiritual ou perfeito. Ele expõe a sua dor, a sua frustração, o seu desejo por justiça. Ele clama a Deus para que Deus se lembre dele, que o visite, que o defenda. A sua dor ela é tão grande que ele tem medo de que Deus ainda demore muito a barrar a ação dos seus perseguidores. Jeremias ele está desanimado por causa da paciência de Deus com os seus adversários. Em outras palavras, Jeremias está dizendo mais ou menos assim: não sejas tão paciente e longânimo com os meus perseguidores, ó Deus, dando-lhes ainda mais tempo para me destruir. Assim como Jeremias, nós precisamos ser mais autênticos em nossas orações. Deus não exige de nós máscaras de perfeição. Ele nos convida a sermos totalmente honestos em relação àquilo que nós sentimos. O reconhecimento da dor é o primeiro passo para um processo de cura. Então você tem sido verdadeiramente honesto com Deus em seus momentos de dor? Ou você tenta engarrafar, encapsular as suas emoções com medo de que Deus não compreenda ou que Ele não se importe com você? Jeremias nos ensina que nós podemos levar a Deus até mesmo nossos pensamentos mais sombrios e nossas maiores angústias. Bom, Jeremias continua com a sua oração. Quando tuas palavras apareceram, eu as comi, eu as engoli por inteiro. Que grande alegria, que prazer tive em ser teu, ó Eterno, Senhor dos exércitos.
Nunca tomei partido em favor da multidão nas suas risadas ou na sua diversão. Conduzido por ti, caminhei sozinho. Tu tinhas me enchido de indignação. O pecado deles me deixou perturbado. Aqui Jeremias relembra o início do seu chamado, a alegria, o entusiasmo em receber a palavra de Deus e poder anunciá-la a toda a nação de Israel. Era um trabalho maravilhoso, uma jornada de reflexão, de descobertas do significado da palavra de Deus, da pregação da verdade presente nas Escrituras. Jeremias não dizia qualquer coisa apenas porque alguém havia dito que era verdade. Ele primeiro desfrutava dessa verdade, ele vivia a verdade e depois ele então a pregava. Havia prazer, havia alegria nessa forma de viver. Mas essa mesma palavra, que era a sua alegria, também o separou. Ele não podia se associar com os zombadores, com aqueles que desprezavam a Deus. A sua fidelidade a Deus o colocou em uma posição de isolamento. A mão de Deus, que o conduziu através das Escrituras, agora o enche de indignação contra o pecado, contra a rebelião existente entre o povo. Essa indignação trouxe-lhe uma solidão amarga e o deixou perturbado. Depois de ter provado o gosto adorável e singular da palavra de Deus, ele não poderia retornar para a dieta pobre e sem gosto das opiniões e dos boatos das pessoas. E essa não foi apenas uma queixa isolada, mas uma expressão sincera de quem está no limite. Diferente de um lamento superficial, essa dor é fruto de carregar uma tarefa árdua e pesada, de amar profundamente o povo e ao mesmo tempo ver esse povo se distanciar de Deus e rejeitar a Deus. Pense nos pais e nas mães que amam seus filhos e lhes dão a melhor educação e valores, mas veem esses mesmos filhos se perderem em caminhos destrutivos. A dor não é superficial, é uma ferida profunda causada pelo amor e pela impotência diante da rebeldia. Assim também, um líder de igreja que com todo amor busca guiar e instruir o seu rebanho, mas vê as suas ovelhas se afastarem e rejeitarem a palavra de Deus. Jeremias então questiona a Deus. Mas por que este sofrimento crônico? Esta ferida cada vez mais profunda, sem perspectiva de cura? Tu foste para mim uma miragem, ó Eterno, um oásis agradável à distância. Então Jeremias prossegue em oração, manifestando todo o seu sofrimento, e nesse trecho ele revela o clímax da sua angústia. Ele pergunta a Deus por quê? Por que essa dor não vai embora? Por que essa ferida não cicatriza? E na sua dor, ele chega a questionar a própria natureza de Deus. Tu foste para mim apenas uma miragem, ó Eterno, um oásis agradável à distância. Ou seja, ele se sente traído, como se a fonte de sua vida e esperança fosse uma grande ilusão, apenas um oásis no deserto. Mas ele sofria porque ele se importava. Ele recebeu a missão de falar em nome de Deus, de anunciar o seu amor para aquelas pessoas indiferentes e inconstantes. Sentia em seu próprio ser a dor e o sofrimento de um amor não correspondido, do investimento espiritual que não parecia dar frutos. Essa ferida incurável e a crise de fé é uma experiência não apenas de Jeremias, mas de todo ser humano. Momentos em que a dor é tão persistente que mina a nossa fé e nos faz duvidar da bondade e da fidelidade de Deus. É o sentimento de que não há saída, de que a cura é impossível. Qual é a sua ferida incurável hoje? Aquela doença crônica, aquele relacionamento quebrado, aquela injustiça que nunca foi reparada, aquele vício que parece invencível,
aquela dor que te faz questionar: Deus, onde é que estás? É importante reconhecer que essa dor é real, porque Deus está sempre pronto para nos ouvir e para nos acolher na nossa dor. Deus não deixa Jeremias sem resposta. Deus não abandona o profeta. Ouça o que Deus diz. Foi assim que o Eterno me respondeu: retire essas palavras e vou recebê-lo de volta. Então você vai se erguer diante de mim outra vez. Use as palavras corretamente. Não se curve diante da choradeira barata. Só então você vai falar por mim. Deus não repreende Jeremias por sua honestidade ou por seu questionamento. Pelo contrário, Deus oferece um caminho para a restauração. A condição é: retire estas palavras, ou seja, mude o seu discurso, mude a sua narrativa. Deus não está dizendo que ele cometeu um pecado orando dessa forma, mas que ele precisa retornar e sintonizar a sua vida com a missão de Deus. A dor, o esgotamento, a frustração podem nos desviar do nosso foco em Deus. O convite da restauração é um convite para realinhar a sua mente, para realinhar o seu coração, as suas prioridades. É um processo de discernimento, separar o que vem de Deus e o que vem da carne, da murmuração e da vitimização. É uma escolha ativa de focar naquilo que edifica, na palavra de Deus, que é preciosa, em vez de se afundar na amargura ou no desespero. E a promessa é clara: você vai falar por mim. Seu propósito não está perdido. Deus aqui não está oferecendo um otimismo barato, Ele oferece um caminho de restauração que exige nossa participação ativa no processo. É um convite para voltarmos à fonte, para nos purificarmos, para sermos novamente vasos úteis em suas mãos. Deus, assim, continua reafirmando sua autoridade e proteção sobre a vida de Jeremias. Permita que suas palavras os mudem. Não mude suas palavras para se adequar a eles. Vou transformar você numa parede de ferro, uma parede de ferro grossa e firme. Eles vão atacar você, mas nem marca farão, porque eu estou do seu lado, defendendo e libertando. Deus reafirma a posição de Jeremias. Ele não deveria se conformar com o povo, mas ser uma referência para que eles se convertessem. A mensagem de Deus não muda por causa da resistência, por causa da dificuldade. E então vem a promessa que transforma o esgotamento em resiliência. Eles vão atacar você, mas nem marca farão, porque eu estou do seu lado, defendendo e libertando. Deus não promete que Jeremias não enfrentaria lutas, mas que ele estaria com ele nas lutas. Assim é que se manifesta a fidelidade de Deus. Ele não nos tira da batalha, mas nos equipa e nos protege nessa batalha. Deus não descarta a dor de Jeremias. Pelo contrário, ele a escuta, acolhe e responde, reafirmando sua presença e prometendo restaurar a força do profeta. A ferida incurável não é resolvida com respostas rápidas ou otimismo barato, mas com a renovação da confiança na fidelidade de Deus. A restauração não é a ausência de cicatrizes, mas a capacidade de viver com elas, fortalecido pela presença de Deus. Jeremias assim nos ensina que a primeira etapa para a restauração é sermos honestos com Deus e conosco mesmos. Não há vergonha em sentir-se esgotado, ferido, ou mesmo em questionar a Deus. Reprimir a dor apenas a torna mais profunda. Então permita-se sentir e expressar a sua dor. A negação é um mecanismo de defesa que, embora possa nos proteger momentaneamente, trazer algum alívio momentâneo, ela impede o processo de cura. A autenticidade é que abre o caminho para a restauração e para a ressignificação. Na semana passada, nós refletimos sobre a passagem de Jeremias capítulo 18, onde Deus o envia para a casa do oleiro. Ali, o vaso que estava estragado, ele foi refeito. Deus é o nosso oleiro.
Ele não está limitado pela nossa fragilidade ou pelas nossas rachaduras. Ele pode pegar o vaso rachado, a vida ferida, e refazer. A esperança não está em negar a dor, mas em levá-la repetidamente ao oleiro, permitindo que Ele use até mesmo o sofrimento para moldar e transformar a nossa vida. As feridas, elas não são desperdiçadas por Deus. Elas se tornam parte da textura, da história, da beleza e da resiliência do novo vaso que Ele está formando. Assim, a pressão, o calor, a remodelação, tudo faz parte do processo. A argila, ela precisa ser amassada, às vezes esmagada, para se tornar um vaso ainda mais bonito e funcional. Então, nossas feridas, nas mãos de Deus, podem se transformar em fontes de compaixão, de resiliência e de um testemunho poderoso. A restauração não significa que a dor nunca existiu ou que a ferida vai desaparecer sem deixar vestígios. A restauração significa que a ferida não terá a palavra final. Significa que a nossa confiança na fidelidade de Deus será maior que a dimensão da nossa cicatriz. A restauração de Jeremias não o tirou da missão, mas o fortaleceu para ela. Ele se tornou uma parede de ferro, não porque a batalha cessou, mas porque Deus estava com ele na batalha. As suas feridas se tornaram parte da sua autoridade e da sua capacidade de falar em nome de Deus. Durante as últimas semanas, refletimos sobre o profeta Jeremias, um homem vulnerável, frágil, que clamou a Deus em sua dor incurável. Vimos que Deus não ignorou o seu lamento, não o rejeitou, mas o escutou e respondeu com um convite à restauração e uma promessa de presença e de proteção. Então eu te convido a olhar para dentro de si e a identificar as suas próprias feridas incuráveis, aquelas dores que persistem, aquelas decepções que ainda sangram. Em vez de escondê-las, em vez de negá-las ou tentar curá-las com remédios paliativos, eu te convido a levá-las ao nosso Deus que trabalha como oleiro. Deus não apenas escuta a nossa dor, mas usa até mesmo o sofrimento mais profundo para nos moldar, para nos restaurar, para nos transformar. Então permita que Deus realinhe a sua perspectiva, que Ele purifique o seu coração, que Ele te guie pelo caminho, por mais tortuoso e cheio de obstáculos que ele seja. Creia na promessa de que mesmo em meio à luta, Ele fará de você uma parede de ferro, pois Ele é contigo para te guardar e para te fortalecer. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos acolhe na nossa maior angústia. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos rejeita, mesmo na nossa rebeldia. Obrigado, Senhor, porque Tu continuas disponível, continuas perto de todos aqueles que Te buscam e que Te invocam. Assim como Jeremias, Senhor, derramamos o nosso coração diante de Ti. E peço, ó Deus, que Tu fortaleça todas aquelas que me ouvem e que estão feridos, que estão cansados, que estão desanimados. Que o Senhor restaure, que o Senhor purifique, que o Senhor renove as suas vidas, para que possam, assim como Jeremias, exercer a sua missão de proclamar as boas notícias do Evangelho, onde quer que seja necessário, onde quer que estejamos. Assim, ó Deus, nos abençoa, nos fortalece com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez expressar minha gratidão a você que tem contribuído financeiramente com a Luterana Floripa. A sua participação e o seu compromisso são muito importantes para que possamos manter o nosso trabalho e a nossa missão. E se você quer participar e colaborar com a sua oferta, você pode fazer isso através da nossa chave Pix, que aparece aí na sua tela. Se você precisar de mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também é só entrar em contato conosco, que nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te conceda a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.